E no segundo episódio de História da Medicina com meu pai, Dr. Paulo Opperman, semiologista e professor de História da Medicina, nós vamos falar sobre o que hoje, pai? Vamos falar a respeito de ouvir o doente e de auscultar o precórdio do doente. Você acha que tem muito médico preocupado em auscultar e pouco escutar o paciente? Hoje em dia a gente vê que menos se escuta, ouve o doente e mais se ausculta, né? E isso é uma coisa que nós devemos nos preocupar sempre. Tem muito paciente que fala, nossa, hoje não tem ninguém que nos ouve. Ou seja, quando a gente faz o básico, porque eu acho que ouvir o paciente é algo que não é um diferencial, é algo básico. A gente aprendeu isso lá na faculdade e hoje você fazer o básico é um diferencial, porque nem isso os médicos têm feito, pela correria, enfim, uma série de condições. Mas a ausculta, vamos falar sobre a história da ausculta. Como é que foi isso tudo aí? Começou na época de Laennec, na França, René Laennec, que nasceu por volta de 1780 e lá por 1819 que nasceu o estetoscópio rígido de madeira, mas antes disso aí ele foi chamado para examinar uma moça numa casa e antigamente se auscultava o tórax ou mesmo o precórdio diretamente colocando o ouvido no peito. Né? Isso. E ele ficou constrangido com isso, aí ele rolou um jornal e colocou diretamente. Essa moça deve ter sido bonita, ele deve ter visto assim, ficado constrangido, falou, e agora, como é que eu vou lá escutar aquele peito? E aí, depois que ele saiu dessa casa aí, ele viu dois meninos brincando com um pedaço de madeira, um colocava o ouvido de um lado, o outro arranhava e via um som. Aí que ele começou a idealizar o primeiro estetoscópio era de madeira rígido, né? E parecia com aquele pinar de auscultar. Mais ou menos isso, mais de auscultar longo, o coraçãozinho né? do bebê. E ele era de duas partes que desmanchava assim e depois ele montava, mas ele era assim rígido, né? Aí que foi evoluir todo, que nós temos o estetoscópio mais moderno possível. Mas já me dizia um professor meu, não é o estetoscópio mais moderno que você vai escutar o melhor, é o seu ouvido que vai ficar mais calejado com o tempo. Sabe o que eu não esqueço? As fitas cassete que você tinha com auscultas e tipos de auscultas cardíacas. Lembra disso? Você ainda tem isso ou você desfez? Não, ainda tenho, mas não são mais fitas, né? Agora são já os DVDs, né? Já tem tudo mais gravado que a gente coloca para os alunos lá. E hoje nós temos lá boneco, simuladores que a gente faz as auscultas todos para eles lá. Mas assim, não é tão perfeito quanto auscultar diretamente, né, com o estetoscópio, o tórax ou o precórdio do doente, mas lembra bastante, né? Os alunos têm aproveitado bem essa dinâmica que tem feito lá na escola. Que bom, espero que eles também aprendam a dinâmica de também escutar o que esse paciente diz, né? E que esses médicos novos, eu tenho aí a Luísa, indo para o 5º ano de medicina, minha filhota, hoje ela publicou um primeiro trabalho científico em uma revista, e depois eu vou te mostrar, vou publicar aqui também para o pessoal ver, e que essa geração aprenda a ter mais paciência e escuta, porque como você mesmo disse, o próprio médico, a presença dele e a escuta dele já é como se fosse um remédio. Balint, que era um psicólogo e médico, ele já descrevia isso aí. Foi Balint que fez isso, falou que para o doente o melhor remédio é o médico. Ou seja, sabe aquele paciente que sai da consulta e nem passou na farmácia para comprar o remédio, mas ele já se sente melhor? É assim que tem que ser. É isso aí. Obrigada.